esse artigo ele faz parte de uma pesquisa mais ampla, né, desenvolvida no escopo do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, sobre a história das feiras de ciências no Brasil. As feiras de ciências são um formato importante, né, de ensino não formal de ciências e de divulgação científica, na medida em que são eventos abertos à comunidade, e elas têm uma história, né, que nos Estados Unidos remonta à primeira metade do século XX, ali onde elas foram formuladas, mas que no Brasil remonta à década de 60, quando as primeiras feiras foram realizadas no país. Essa nossa pesquisa mais geral sobre a história, né, das feiras de ciências, a gente buscou analisar uma série de características de como os jornais da década de 60 e 70 cobriram as primeiras feiras realizadas no país. E um aspecto muito importante dessa história, que a gente buscou observar nesse artigo especificamente, né, e que ainda não tinha recebido uma análise mais aprofundada, foi exatamente a atuação do divulgador científico José Reis, que é um ícone da divulgação científica no Brasil, na introdução dessa proposta das feiras no país. José Reis foi um médico, virologista e importante divulgador científico, trabalhou no Instituto Biológico em São Paulo, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e durante muitos anos atuou escrevendo, né, sobre ciência e tecnologia para o jornal Folha de São Paulo. E um dos aspectos importantes da sua trajetória foi exatamente como ele, né, desde o final da década de 40, atuou promovendo essa ideia das feiras de ciências como um modelo de ensino, né, de ciências baseado na realização de projetos, né, na experimentação, capaz de estimular o aprendizado, estimular os alunos, de engajar a comunidade escolar como um todo, né, e de superar algumas deficiências no ensino formal. Então, para entender melhor como ele atuou nesse sentido, a gente fez uma busca dos textos dele e de matérias sobre Feira de Ciências na Hemeroteca Brasileira, na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e nos acervos digitais do Jornal Globo, do Jornal Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo, né, onde ele atuou. E com isso a gente pôde reconstituir um pouco essa atuação do José Reis. A gente separou os resultados em 4 aspectos. O primeiro foi observando os anos iniciais de atuação de Reis em favor das feiras de ciências, né? Como é que ele escrevia elas, né? Em que termos ele defendia essa novidade, como ele se espelhava na experiência norte-americana, mas também como ele buscava pensar uma adaptação das feiras ao contexto brasileiro. Reis também ele atuou no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, o IBEC, que foi uma comissão brasileira da Unesco, e que foi a instituição que acolheu essas propostas de José Reis e que organizou as primeiras feiras da década de 60. Então, a gente pôde ver esse processo um pouco mais de perto, né? Na segunda parte, a gente analisou o período em que ele foi diretor da Folha de São Paulo, na década de 60, e como ele atuou no sentido de colocar o jornal assim, para cobrir intensamente as feiras, né? Mesmo financiar algumas delas, como ele mesmo se fazia presente nas feiras, né? Então, como essa atuação deu muito impulso à proposta nos seus anos iniciais. Na terceira parte, a gente analisou como ele relatava no jornal as feiras das décadas de 60 e 70, né, em que termos ele fazia isso, como ele buscava mobilizar a comunidade, né, de educadores e de divulgadores na direção de construir mesmo um movimento, né, de renovação de um modo de ensinar ciências por meio das feiras de ciências. E na última parte, a gente buscou observar também como ele atuou junto ao legislativo, no sentido de influenciar a maneira como as feiras de ciências seriam institucionalizadas no ensino brasileiro. É isso. Com isso, a gente buscou dar um panorama geral dessa atuação do José Reis na introdução das feiras de ciências e contribuir para o entendimento desse capítulo da história do ensino de ciências e da divulgação científica no Brasil.